Oi meninos e meninas, tudo bem com vocês? Olha, hoje eu vou explicar para vocês por que que acontece de shorts ou calça ficar com a costura da perna ou da barra, né, subindo um pouco, ó, subindo aqui. Eu até coloquei esses 3 exemplos de internet aonde fica subindo, né? Então quando fica subindo a costura, o defeito está não é um defeito, ou seja, a montagem foi feita de uma forma que possibilitou isso, certo? Que possibilitou ficar levantando a costura, tá? Eu explico também, eu vou dar uma explicação também bem rápida quando o short ou a calça fica subindo no meio entre pernas quando você está andando, e uma solução para o problema, tá bom? Eu vou estar esclarecendo porque eu já vi que são perguntas recorrentes, não é uma aluna só que me perguntou, foram várias, né? E eu expliquei escrevendo, né, a resposta para as alunas, mas não fica escrevendo, é difícil, né? Porque é melhor você visualizar do que só escrito, porque fica mais fácil a compreensão, né? Então vamos lá para o vídeo. Vamos lá. Então vamos lá, meninos e meninas, eu vou explicar, né, quando isso daqui ocorre. Olha, tem duas coisas que faz a calça ou short levantar no meio das pernas. Uma coisa que é quando ele vai subindo à medida que você anda. Isso acontece quando você tem o corpo com as coxas muito juntas uma da outra, muito próximas uma da outra. Acontece com todo mundo que é plus size, né? Quando você vai andando, então automaticamente o atrito entre uma coxa e outra faz com que o short, né, ou a calça mais larguinha suba. No caso desse corpo aqui, quando as coxas são grossas, não dá para você fazer um short larguinho, porque automaticamente ele vai subir, ou uma calça muito larga, né? Ele vai subir no meio das pernas. Então, qual seria a solução aqui? Então, seria você fazer um short que ele fosse mais ajustado na parte mais estreita da sua perna. Ou seja, você faz um short até o meio das coxas, né? Um short até o meio das coxas. Ele estando aqui mais justo, ele não vai conseguir subir. Por quê? Aqui a parte vai estar maior, aqui menor. Não tem como o lugar menor caber no lugar maior, certo? Então vai ter o atrito, mas vai evitar que isso suba. Então calças, é a mesma coisa com calça. Você vem com ela mais justa até aqui, na linha, vamos porque aqui é o joelhinho, né? Deixa eu fazer assim, aqui o joelhinho. Mais justa até aqui próximo ao joelho, né? Mais justa, e aqui você abre a sua calça ou vem com ela reto. Isso evita que suba no meio das pernas. Quando é jeans, já não sobe tanto. Quando é jeans, ele pode até ser mais larguinho aqui, ó, um short jeans com tecido mais grosso, né? Ele pode até ser larguinho. A calça jeans, ela pode ser até mais reta aqui, porque o jeans, ele é muito grosso, né? E mesmo o atrito da sua perna, ele evita que suba, né? Mas com um jeans mais grossinho, tá? Então, vamos lá. Agora, o que eu quero explicar é na costura. É quando acontece assim, ó. Aqui nós temos 3 exemplos que eu até tirei da internet, né? Por exemplo, esse short, você vê claramente que a costura está repuxando aqui no centro, ó. Aqui é a costura, né, do short. Ele tem que ter preguinhas aqui, né? Até essa prega tá muito deslocada em relação a essa outra, né? Você vê que tem 2 defeitos aqui nesse short, né, de costura, né? Então aqui... Mas eu não vou explicar os outros, né? Então aqui, certo? Aqui é um bolso, aqui é um bolso. Então ele repuxa, a costura tá repuxando aqui no centro. A mesma coisa tá com esse roxinho aqui, né? Esse roxinho, aqui tá a costura dele. E ele aqui, ó, ao invés de ficar retinho, ele tá subindo. A mesma coisa é essa calça aqui, uma calça feita, né, de tecido plano. Isso acontece em calça de tecido plano. Malha já não vai acontecer isso. Então, você vê que tá repuxando, que tá subindo, ó. Tá vendo? A costura tá subindo. Então, olha, eu tenho essa calça aqui social, que ela eu sei que ela é escura, que é difícil visualizar, mas é a única calça social que eu tenho agora. Porque eu já engordei e calça social, aquela coisa, tecido plano, engordou, Zé Fini, né? Então, você vê aqui, ó, que as costuras dela, ó, elas são maiores, a borda é mais larga, né? Costura aberta, ó, costura aberta pra cá, costura aberta pra cá. Então, o que que acontece, né? Eu tenho que costurar primeiro entre pernas e depois o gancho.
Porque se eu fizer o contrário, o que que vai acontecer? Ele vai, se eu fizer essa costura, na hora que essa costura depois, por último, na hora que eu fizer isso daqui, essa costura ela vai repuxar. Na hora que eu faço assim com a costura, essa daqui vai repuxar e vai dar esse defeito, certo? Então, ó, eu vou até dar um exemplo aqui, ó. Quando é costura, né? Então, eu fiz uma miniatura que eu acho que vai dar certo pra vocês. Então, você vai montar uma calça de tecido plano. Então, como você tem que fazer? Você primeiro pega assim, ó. Pega as duas partes das costas, coloca uma de frente pra outra, pra não correr o risco de você pregar tudo pra um lado só, né? Então, vamos supor que aqui é o direito, aqui é o avesso. Eu ponho as duas partes das costas. Aí, eu venho com a minha parte da frente, jogo aqui em cima. Ó, venho com a minha parte da frente, jogo aqui em cima. A outra frente, jogo aqui em cima. E o que que eu vou fazer? Como é que eu vou emendar? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou costurar a minha lateral e vou costurar o entrepernas. E vou deixar o gancho para depois. Isso tecido plano, certo? Por que que eu vou fazer isso? Porque se eu fizer o contrário, eu não vou conseguir, né? Se eu fizer como malha, eu não vai repuxar o meio das pernas. Eu vou explicar também a montagem de malha, né? Porque o que que acontece em malha? Ó, essa aqui é uma calça de malha e a montagem dela foi feita o contrário da calça social. Ou seja, né? Primeiro se costurou os ganchos e por último o entrepernas. Aqui é o entrepernas, aqui é o gancho. Mas a margem de costura da malha é meio centímetro, né? Ó, é meio, às vezes até menos do que meio. Então, e a malha estica, então não tem importância eu fazer isso, eu emendar de forma diferente, porque vai esticar e vai acomodar no corpo e não vai acontecer isso. Mas tecido plano, além dele não esticar, a margem de costura que você coloca é sempre maior, tá? Eu vou ali costurar e já mostro pra vocês, tá bom? Como a gente termina isso aqui. Ó, meninos, uma vez costurado, né? Você costura aqui, ó, né? Frente direita com a parte das costas, frente esquerda com a outra parte das costas, né? Costurou a entreperna e você costurou aqui. Aí agora o que que você faz? Você pega um lado da calça, desvira aqui, ó. Faz isso aqui. Desvirou, tá vendo? Desvirei a parte da calça, aí eu vou colocar ela dentro dessa aqui, tá? Eu vou pôr aqui dentro dessa outra parte, eu introduzo na outra parte. Aí eu tenho, ó, tá vendo? Direito com direito, né? Eu vou unir aqui, né? Deixa eu pegar o alfineteiro, ó, introduzir um no outro, aí eu venho aqui, ó, acerto direitinho. Coloco, né? Vou colocar um alfinete aqui, aí eu venho emendando e deixo a parte do zíper sem emendar. Aqui, né? Aí eu venho aqui no gancho das costas e vou emendar o gancho das costas por último, né? Eu não vou montar a calça inteira, eu só tô montando essa parte pra explicar pra vocês. Então, ó, aí uma vez eu coloquei aqui, agora eu vou passar costura, ó. Daqui, ó, daqui no gancho, ó, no gancho, vou passar aqui, ó, vou vir aqui, vou costurar em volta tudo, né? Porque aí depois, né, que eu faço, eu venho e prego o zíper, né? Depois de ter feito isso daqui. Aqui eu vou vir com a costura até um pouquinho mais aqui pra cima, ó. Até aqui pra cima. Por quê? Porque isso daqui é uma margem, né? Isso daqui vai ser uma margem que eu vou virar pra cá, então eu não posso ficar com essa ponta aqui desse jeito, eu tenho que vir, né, que aqui, ó, aqui, né, que vai pregar o zíper. Então, eu subo aqui, ó, dessa margem aqui, eu vou subir até 1 a 1,5 centímetro. Então, ó, tá aqui, né, aí você dá acabamento de cada lado, você vai fazer a costura aberta, tá? Você vai fazer a costura aberta, né, em tecido plano. Aqui tá a abertura depois pra pregar zíper. Você fez isso daqui, agora a gente vai desvirar, né, vai voltar. Nossa, fazer miniatura é pior do que costurar uma roupa normal, porque a roupa normal é maior, é mais fácil de ser como é que fala? Aí a calça tá assim, ó, tá vendo? Ela foi costurada, ela tá costurada aqui, agora aqui é só, né, alinhavar, pregar o zíper. Então, ó, então ficou assim, não vai repuxar aqui, ó, não vai repuxar aqui, não vai repuxar a barra, né, não vai repuxar a barra, porque aqui dentro, ó,
Vamos ver se vocês conseguem entender e ver o que eu quis explicar para vocês. Ó, a costura do gancho tá assim, né? Fazendo a curva. Então, na hora que abre aqui, e na hora que você veste, você vai passar, né? Uma calça social, você vai passar aqui, vai ficar bonitinho. Então, na hora que você veste, ela vai fazer a curva e não a perna fazendo a curva. Então, isso vai impedir que repuxe. Vocês estão entendendo o que eu quis explicar, gente? O processo, por que aqui não vai repuxar? Porque já tá fazendo a curva, ó. Consegue visualizar que já tá redondinho aqui a curva frente, a curva debaixo da perna, né? A curva do gancho. E o entrepernas tá lá e pra cá e não tá fazendo isso. Então, o que acontece, ó? A maior, né? Ó, eu tô, né, com a costura do meu gancho, né, pra lá, meu gancho pra cá, né? Então isso faz com que esse aqui é a malha. Aí eu tô aqui, ó, eu tô com a costura, né? Aí eu pus o avesso aqui, ó. A costura, a costura do gancho que tá aqui, ele vai fazer o redondinho e o entrepernas não vai ser repuxado, tá? Isso no tecido plano. Quando é malha, a gente monta diferente. Malha a gente faz o quê? A gente pega as duas partes das costas, costura o gancho. Pega as duas partes da frente e costura o gancho. Depois você pega, é mais fácil fazer malha, né? Você pega, abre as costas, você pega, abre a frente, coloca uma em cima da outra, né? E vai costurar o entrepernas e a lateral. Não vai dar o problema que dá se fosse tecido plano. Por quê? Porque a malha aqui vai esticar na medida que você vestir e a costura da malha ela é estreitinha. Tá vendo assim, ó? Só para mostrar para vocês entenderem. Tá vendo que a minha costura aqui do overlock, ó, tá mascando? Tá vendo isso aqui? Ó, tá vendo que isso daqui mascando? É a minha faquinha da minha overlock. Quando acontece isso com vocês, é a faquinha do overlock. Você pode apertar o parafuso da faquinha para ela ficar mais juntinha e ela cortar direitinho e evitar isso daqui. Mas no meu caso eu tô precisando trocar a minha faquinha ou mandar molar a faquinha. A minha máquina já tem mais de 10 anos e eu nunca mexi na faquinha, né? Mas agora ela tá dando esse problema, então eu vou ter que ou trocar ou eu mandar lixar, né? Tem que levar para um técnico fazer isso. Então quando começa a fazer isso daqui é a faquinha, tá? Então agora assim, ó, a calça, né, de malha, eu faço o contrário, certo? Eu emendo primeiro os ganchos e depois as laterais. Não vai ter esse problema de repuxar por conta de ser um tecido elástico e da costura ser bem estreitinha. É muito comum também, mesmo em tecido plano, em grandes confecções, montar dessa forma aqui, certo? Eu mesma já montei calça de tecido plano dessa forma. Mas quando é que eu faço isso? É quando eu vou ter essa costura aqui bem estreitinha. Ou seja, eu vou passar naquela máquina industrial que vem a costura aqui, mais uma outra costurinha aqui, mas ela vai ser bem estreitinha. Ela não vai ultrapassar meio centímetro de largura. Mas mesmo assim eu percebi que mesmo assim não fica legal, né? Então é uma orientação que eu dei para as confecções que fazem calça em tecido plano, montar dessa forma que eu ensinei vocês a montarem aqui, que evita que repuxe depois, né? Que fique feio a peça no corpo das pessoas e que acabe ficando como aquele desenho que eu mostrei para vocês aqui, ó. Né? Acabe subindo aqui, acabe subindo aqui, acabe subindo aqui, ó, né? Você vê que são roupas que são para ser finas, que são para ter um corte mais chiquezinho e, no entanto, a costura aqui, ó, estragou, né? Que ficou levando. Aqui eu já costurei, né? Então primeiro costurei os ganchos, depois eu costurei o entrepernas e costurei a lateral. Não vai acontecer isso porque a costura é muito rentinha e a malha estica, né? Então aqui eu tenho, no caso da malha, você pode montar os ganchos primeiro e depois a lateral e o entrepernas, certo? Né? Aí é só dar o acabamento do elástico aqui e fazer a barra. E e o tecido plano eu faço o contrário. Eu monto primeiro a costura lateral e o entrepernas, depois eu costuro o gancho, aí eu venho com os acabamentos. Prego o zíper, prego o cos e faço a bainha. Ok? Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer para vocês. Olha,
Semana que vem, eu não sei se vai dar tempo de eu fazer um vídeo. Se der, eu coloco. Se não der, eu faço uma live, né? Aí vocês até colocam aí no comentário o que vocês preferem. Um videozinho assim, explicando, ou uma live. Porque na semana que vem, no final da semana que vem, eu vou viajar. Eu vou para Toledo, lá no Paraná, aonde eu vou gravar 65 aulas para os 2 cursos, e algumas aulas serão para o novo projeto que eu já falei para vocês, que vai ser lançado em março, né? Um projeto... Aí depois, quando for do lançamento, vocês vão saber, eu não posso falar, antecipar, né? Então eu vou ficar 2 semanas em Toledo, e nessas 2 semanas não vai dar para eu gravar vídeo e colocar no YouTube. Eu vou colocar moldes no site, vão ser moldes mais simples, porque eu já tô fazendo essa semana para já deixar pronto as 2 modelagens para as 2 semanas consecutivas, certo? Que é a semana do dia 21 até o dia 5 de fevereiro, né? Então é isso, meninos e meninas. Espero que eu tenha conseguido esclarecer essa parte aqui, que tenha ficado bem claro. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.